Os 10 mandamentos da lei do Velho Testamento possuem duas interpretações. Uma pela letra, de modo natural, e outra pela revelação embutida na letra, espiritual. Nos 10 mandamentos, conforme a lei, se alguém matasse outro, deveria morrer, conforme o não matarás dos 10 mandamentos. Êxodo 21:12 diz: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Pela interpretação revelada, temos que, por exemplo, se alguém ensinar um falso evangelho que destrua, corrompa e mate a fé verdadeira em Deus Pai e Jesus Cristo, assume a condição de homicida e, se não houver arrependimento do pecado, continuará morto. Exemplo disso é o Evangelho de Cristo misturado com as leis do Velho Testamento, ou teologias diversas, exemplo a teologia da prosperidade, que é uma doutrina de demônios, blasfemando da palavra de Deus. O adultério, nos 10 mandamentos, referia ao ato praticado fisicamente. Entretanto, Jesus diz que se cobiçar com os olhos, já adultera. Nisso está a diferença. Os 10 mandamentos, inclusive, são mandamentos da lei, que para hoje pede a interpretação revelada, senão seríamos julgados e condenados pelas penalidades que são expostas logo a seguir no capítulo 21 do livro do Êxodo, se descumpríssemos qualquer dos mandamentos da lei de Moisés. Os 10 mandamentos foram dados para o povo de Deus e não para outros povos. Quando Deus fala com o seu povo no Velho Testamento, Ele está falando também com a igreja hoje. Entretanto, para a interpretação do que Deus disse, para hoje, deve ser manifestada a interpretação revelada. Porque Deus precisou dizer para o seu povo que matar ou tirar a vida de outra pessoa é pecado? Porque Deus precisou dizer para o seu povo que adulterar é pecado? Porque Deus precisou dizer para o seu povo que desonrar pai e mãe é pecado? Porque Deus precisou dizer para o seu povo que cobiçar coisa alheia é pecado? Porque Deus precisou dizer para o seu povo que dar falso testemunho é pecado? Porque Deus precisou dizer para o seu povo que deveria guardar o dia de sábado? Você entende o propósito real de cada um dos 10 mandamentos para o Novo Testamento, interpretando a exposição que segue a partir do capítulo 21 do livro do Êxodo, conforme a interpretação revelada e, não, a interpretação natural, da letra, conforme era aplicada antes de Cristo. A severidade de Deus, quando mata o pecador, no Velho Testamento, de modo físico, traz a compreensão para hoje de outra morte mais terrível, definitiva, conforme a interpretação revelada, a morte espiritual para a perdição eterna. As leis, dadas por Deus ao seu povo, diferem das leis dos povos das nações, senão, bastava seguir as leis das nações impostas pelos poderes constituídos conforme o governo. Assim, o não matarás do Velho Testamento, nos 10 mandamentos, difere da lei penal das nações quanto ao seu enquadramento criminal. Por exemplo, se uma pessoa, tanto pela justiça do Velho Testamento quanto pela justiça criminal, vamos citar no nosso caso o Brasil, se matar alguém, pelo mandamento de Deus deveria morrer, e pelo Código Penal brasileiro seria julgada e condenada à prisão, sem precisar entrar em mais detalhes jurídicos. A pessoa homicida, pela lei penal brasileira, mesmo condenada e cumprindo pena, se convertida ao Evangelho de Cristo, é livre e, se passar dessa vida, está salva. Diferente do homicida, hoje, que está sendo julgado pela lei do Velho Testamento que não tem perdão. Disso, a luta para abrir o entendimento daqueles que ainda vivem pela lei do Velho Testamento, mesmo dizendo que acreditam em Jesus Cristo, pois pelos mandamentos da lei estão sendo julgados, Cristo de nada serviu. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3:12, ora a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Por isso também, grave erro e engano, comparar as coisas de Deus com as coisas do mundo, procurando justificar uma coisa pela outra.
Se não viesse Cristo e continuássemos debaixo dos 10 mandamentos da lei, os homicidas jamais teriam perdão, da mesma forma os transgressores dos outros mandamentos, pois a lei é sem misericórdia e ainda amaldiçoa. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 28 e 29 diz: Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Profanar o sangue da aliança do Novo Testamento é andar pela lei do Velho Testamento conforme a interpretação natural da letra. Fazer agravo ao Espírito da graça é também afrontar, ofender a plenitude do amor de Deus, usando o nome de Jesus Cristo. Buscando justiça pelas obras dos dízimos, sábados e outras ordens da lei. Diz o versículo: De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Por isso Jesus anulou a letra da lei, mas iniciou o tempo da interpretação que estava encoberta na lei. A lei não foi anulada, nenhum jota ou tio foi anulado, até que tudo se cumpra. Tudo se cumprirá, tudo, não pelo ritual morto da letra, mas pela revelação das verdades eternas pelo Espírito. Foi anulada, sim, a interpretação da letra, mas em Cristo foi manifestada e é mantida a interpretação revelada de todo o Velho Testamento e ainda todo o Novo Testamento. O Novo Testamento, deixado pelos apóstolos, possui parte das interpretações reveladas que receberam. Por isso, também, determinadas doutrinas, ainda por causa do espírito da lei que o domina, o mesmo espírito que condenou Jesus, não consegue compreender o significado real quando Jesus diz em Mateus 12:8: Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Limitando a interpretação ao sábado terreno natural e negando a revelação embutida na lei do Velho Testamento. Essas doutrinas costumam usar um trocadilho que parece sabedoria, mas engana, que diz: Guardar o mandamento do sábado é obedecer sem reservas, não para se salvar, mas porque fomos salvos e por amor obedecemos. Esse trocadilho diz que não se obedece para ser salvo, mas porque é salvo, obedece. Então posso, nesse trocadilho, entender que, se não obedeço, é porque não sou salvo. Ou seja, se não guardar o sábado religioso, não tem salvação. Disso decorre o jugo da lei, que se aplica à doutrina da guarda do sábado para sutilmente destruir a graça de Cristo, chegando ao ponto de o sábado adventista ser mais poderoso que Jesus Cristo e Deus Pai. Ou seja, se não guardar o sábado, perde a salvação e a graça de Deus. O sábado, da lei de Moisés, incluso nos mandamentos, tem interpretação revelada. A interpretação sem revelação do Espírito Santo, das sombras das coisas futuras, comete grave erro. Não é guardar o sábado do dia da semana, o sábado do calendário terreno. Cumprir essa lei de Moisés, guardando o sábado, é estar praticando a lei pela letra, como um judeu, e não pelo Espírito Santo. Dízimo é a mesma situação. A idolatria dissimulada e os objetos de adoração. Diante da palavra de Deus, os adventistas e dizimistas são colocados na mesma posição dos idólatras católicos, adoradores de imagens de santos, mudando apenas o objeto da adoração, anulando a graça de Jesus Cristo e a obra da cruz. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a Virgem Maria e todos os sãos, acrescentando as indulgências, intercedem pelo povo diante de Deus Pai, sem precisar da intervenção de Jesus Cristo, anulando a palavra na carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz:
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Na igreja evangélica da lei, os sábados e os dízimos estão rogando por todos, sendo mediadores diante de Deus para poder ser liberado o seu favor. Onde há idolatria, a Bíblia diz que há culto a demônios e ação de espíritos enganadores. São irmãos em Cristo? Segundo a interpretação da palavra de Deus, não. Pois, para o adventista obstinado, o objeto da adoração é o santo sábado, e para o dizimista obstinado, o objeto da adoração é o santo dízimo. Pois sem cultuá-los, ensinam que você não tem a graça de Deus, ao ponto de Deus não poder agir por você e ainda perder a salvação da alma. Da graça tendes caído. Só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo, e Ele, somente Ele, tem todo o poder. Só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Nada pode remover essa autoridade e plenitude que lhe foi dada por Deus Pai. A igreja evangélica, que vive pelas obras da lei, não é a igreja de Jesus Cristo, pois anula a graça. Em Mateus 7, o Senhor diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui é o caso dos falsos irmãos, de um falso Cristo, de um falso evangelho, de uma falsa graça, e que viveram e vivem debaixo da escravidão de doutrinas de espíritos enganadores e de demônios, usando o nome do Senhor. Carta 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se o Senhor diz, nunca vos conheci, no versículo 23, significa que foi outro espírito, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e não o Espírito Santo que fez essa obra e doutrina em que viviam e praticavam. O Senhor está afirmando que as obras que esses alegaram ter realizado em seu nome, profetizando, expulsando demônios, fazendo maravilhas, não chegaram ao conhecimento dele. Se o Senhor não conheceu os obreiros, muito menos deu testemunho das obras que fizeram. Sendo assim, quem fez essa obra? Não há galardão. Mas, assim, perdição para essa obra, e esses obreiros não entram no reino dos céus, porque diz o Senhor que são iníquos. Iníquos são os injustos, perversos, que não reconhecem os direitos de cada um, pervertendo a verdade de Cristo e sua graça. Corrompem a palavra, que fazem do nome do Senhor um grande negócio milionário, tirando proveito e induzindo ao erro pessoas sem entendimento de Deus e sua palavra. Obreiros que são mercenários, na plena manifestação de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Carta do apóstolo Paulo, Gálatas 5:4 diz: Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Diante da palavra de Deus, quem se justifica pela lei não tem a graça de Deus, ou seja, não tem Jesus Cristo. Sem Jesus, está morto, sem salvação da alma. Cristo para nada serve quando se busca justiça e justificação pelas obras da lei. Enquanto a interpretação da lei do Velho Testamento, pela letra, prevalecer, o desvio da verdade continuará levando aos abismos da perdição eterna. Isso é o que diz a palavra de Deus. Deus te abençoe.